Oi de novo, galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos então para mais uma aula, continuando a falar das nossas notícias, mas agora falando de um jeito um pouco diferente. Nós vimos que uma notícia, ela tem as suas partes e ela é veiculada em internet, nos jornais da televisão. Nós vimos também que elas podem ser acessadas pelo nosso jornal tradicional, o jornal cinzinha lá. Só que, para a gente poder acessar uma notícia, eu tenho que saber como acessar essa notícia. E não é o que eu pedi para vocês lá de acessar no Google, não. Uma notícia, hoje em dia, principalmente quando a gente tem a internet mais facilitada para as pessoas, ela pode sofrer algumas mudanças. E quando isso acontece, ou quando as pessoas escrevem uma notícia dizendo algumas mentiras e mandam ela como se fosse verdade, mesmo que ela tenha manchete, lead, corpo do texto, existem umas notícias que são mentirosas, que trazem notícias mentirosas, ou existem algumas situações em que as notícias se tornam mentirosas. Hoje em dia a gente conhece elas como fake news, tá? E como é que eu faço, então, para identificar uma fake news? Como é que eu pego uma fake news e eu descubro do nada? Não. Tem algumas características que vão nos ajudar a partir de agora, então, a descobrir o que é uma fake news. E também tem alguns sites que vão ajudar a gente a descobrir se uma notícia ela é verdadeira ou não. Para isso, eu vou projetar aqui na tela e vocês me acompanham. Então, a gente viu na outra aula que para uma notícia ela ser verdadeira, ela tem que trazer um fato, certo? Uma notícia ela sempre traz um fato pra gente. E aí eu coloquei uma pergunta aqui para vocês, olha só. Fato ou fake? Fato é o que a gente tem em notícias verdadeiras, que tem confiabilidade, que tem uma pessoa certificada, um jornalista sério fazendo uma notícia. Agora, a notícia fake, a palavra fake, ela significa falso. Então, se eu tenho uma fake news, news em inglês significa notícia. Se eu tenho uma fake news, eu tenho uma notícia falsa. Uma notícia que mudou algum sentido na minha notícia verdadeira. Uma notícia que pode ter sido modificada em questão de data. Uma notícia que pode ter pegado um vídeo de algum lugar e trazido para cá e diferenciado ela de um jeito malicioso, com um objetivo ruim. Então, para a gente começar a entender, eu trouxe para vocês aqui quatro diquinhas para começar. Quais são as nossas formas de identificar as notícias falsas? Primeiro, eu vou considerar a minha fonte. Ou seja, será que eu estou em um canal confiável? Será que eu estou em um site confiável? Será que essa notícia ela vem de um lugar confiável? A fonte dela é confiável? Outra coisa, eu tenho que ler um pouco mais. A gente viu que a manchete, a cabeça da notícia é aquilo que chama atenção, certo? Mas muitas pessoas se aproveitam disso nas notícias falsas para chamar a atenção e divulgar coisas falsas. Então, além de ler só a manchete, vamos ler um pouquinho mais a história completa. Vou verificar também o autor. Será que é um jornalista confiável? Será que é alguém que gosta de fazer brincadeirinha, sensacionalismo na internet? Outra coisa que eu preciso verificar são as minhas fontes de apoio. Será que são de canais confiáveis, de lugares confiáveis, as minhas fontes de apoio, os links, os vídeos que eu tenho naquela notícia? Tudo isso são questões que eu preciso verificar. Verificar a data, porque repostar notícias antigas não significa que elas sejam falsas, mas significa que elas não funcionam hoje em dia. Por exemplo, há algum tempo atrás, aqui em Paranavaí, circulou uma notícia de greve do pessoal do ônibus das escolas. Essa notícia, ela era fake? Não. Só que ela foi divulgada há 5 anos atrás.
E como ela foi divulgada há 5 anos atrás, hoje em dia ela não tem mais validade. Não aconteceu agora uma greve do pessoal dos ônibus das escolas. Isso já aconteceu há muito tempo. Outro fator que a gente precisa desconfiar para verificar se uma notícia é verdade, é fato ou é fake. Será que é uma piada? Existem sites que se passam por notícias, mas eles são sensacionalistas. Eles criam algumas piadinhas em cima como se fosse verdade. É preconceito? Será que essa informação que eu recebi como se fosse uma notícia, ela é preconceituosa com outra pessoa? E por último, para eu verificar, eu preciso consultar especialistas, perguntar para o seu professor, para um responsável em casa, consultar no Google, digita lá algumas palavrinhas que tem nessa notícia, vamos verificar se ela é verdade ou não, tudo bem? Isso é só para a gente começar. Agora eu trouxe para vocês aqui a continuação para nós entendermos o que a gente tem que fazer então para identificar uma fake news. Ler todo o conteúdo e não somente o título. Prestar atenção no site onde está essa notícia. Confirmar se o autor é confiável. Pesquisar a notícia no Google para verificar se ela aparece em outros portais de notícia. E também eu posso utilizar alguns sites que eles são próprios para ver se ele é fato ou fake aquela notícia que eu fiz. Tudo bem? Se quiser, para o vídeo aí um pouquinho, copia essas informações para ter depois. Tudo bem? Aqui eu trouxe então para vocês alguns sites para checar se as notícias são falsas ou não. Nós temos o Fato ou Fake do G1, Comprova, que é um projeto bem bacana. Nós temos o projeto Lupa da Folha de São Paulo, Aos Fatos, que é um site bem conceituado também, o E-Farsas, e um dos primeiros que surgiu que foi o boatos.org. Qualquer um deles serve como lugar para a gente pesquisar se uma notícia é verdadeira ou não. Nós treinarmos um pouquinho então, eu trouxe algumas notícias para vocês, para a gente verificar se elas são fato ou fake. E aí a gente tem aqui uma que veio do WhatsApp, ó, que diz assim: governo chinês cancelou todos os embarques de produtos têxteis e outros produtos via navio até março, sendo assim qualquer tecido que for embarcado assim que liberado por motivo da epidemia do coronavírus só chega no Brasil entre maio e junho. Notou alguma coisa esquisita? Governo chinês cancelou? Governo chinês cancelou, governos chineses cancelaram. Olha só, uma notícia, ela normalmente não tem erros na hora de escrever. E outra coisa, será que por causa do coronavírus tudo de comércio vai parar? A gente no Brasil hoje em dia tem visto que não é assim que vai ser, tem coisas que são essenciais, o transporte de mercadorias é essencial, então será que essa notícia é verdadeira ou não? Olha só, veicula como se fosse do Ministério da Saúde, hein? Ministério da Saúde é como se fosse a verdadeira notícia. Vamos ver? O que vocês acham? É fato ou é fake? É fake. E onde eu descobri isso? No próprio site do Ministério da Saúde, que tem uma aba extremamente confiável, tem um linkzinho confiável, para nos dizer quais notícias relacionadas à saúde são fake ou não. Essa daqui é fake news. E lá no site do Ministério da Saúde, eu consigo ver o porquê ela é fake, qual é a notícia verdadeira vinculada a ela. Tudo bem? Olha aqui, então, mais uma notícia para nós analisarmos. Essa daqui ela foi tirada do Twitter. Esse aqui é a aparência do Twitter, de uma página que se chama Estadão. O Estadão, ele é um jornal confiável, mas a gente nunca sabe se é uma montagem ou não. E aí vamos ler o que é a notícia então. A aprovação a Luciano Huck dispara e atinge 60%, mostra pesquisa. O que aconteceu? A aprovação dele subiu. Com quem que aconteceu? Com o Luciano Huck. E onde que eu vejo isso? Na pesquisa. Lembra lá nas nossas informações da manchete. Mas como que eu vou verificar se essa notícia ela é verdadeira ou não, desse jeito que ela apareceu aqui para mim?
nós vamos sair dessa notícia, nós vamos procurar aqui no Google e vamos digitar Luciano Huck, 60%. Olha aqui, ó. A aprovação de Luciano Huck dispara e atinge 60%. Ou seja, não é só no Estadão que a gente tem isso. Agora, nós vimos também que tem um outro canal de notícias, esse aqui é a revista Exame, que também diz a mesma informação. A aprovação de Luciano Huck dispara e atinge 60%, diz pesquisa. A informação é a mesma, se repete em vários sites, tem a explicação depois. Então, essa notícia, ela é verdadeira ou não? Ela é verdadeira, tá? E no WhatsApp? Será que a notícia sempre é verdadeira quando a gente recebe no WhatsApp? Como que eu posso desconfiar se uma notícia é fake no WhatsApp ou não? Vamos conferir se tem erros de escrita, ortográficos ou gramaticais. Desconfie quando tiver uns links obrigatórios. Clique aqui porque você tem direito ao saque da Previdência. Ou igual esse aqui da Unimed, olha só. Olá, a Unimed está fazendo uma campanha e dando planos de convênio médico por 1 ano totalmente grátis. Eu acabei de ganhar o meu, vírgula, olha a letra maiúscula agora. Garanta o seu antes que a campanha termine. E você precisa clicar no link que está aqui embaixo. Será que é tão fácil assim a gente conseguir um plano de saúde? Será que é tão simples assim ganhar uma coisa gratuita? É só clicar no link? Desconfia, porque provavelmente é fake. Olha só, se solicitarem para você também informações pessoais ou oferecerem essas promoções muito vantajosas, muito fáceis, desconfie, tá? Olha só essa daqui. O Banco Santander está distribuindo cartões com aprovação imediata, sem consulta ao SPC Serasa, com um brinde de R$ 700 para gastar como quiser. Já está acabando o brinde. Basta acessar e tem um link para você clicar aqui. Você entra nesse link e tem que dar informações pessoais suas. Será que isso é confiável? Será que um link no WhatsApp vai pedir informações pessoais nossa mesmo? Desconfiou? Não repassa, porque provavelmente é fake. Se a gente tiver também uma mensagem no WhatsApp pedindo com muita vontade para repassar, ou seja, muito catastrófico porque vai acabar o mundo, meu Deus do céu, Nossa Senhora de Jesus amado. Desconfie, porque provavelmente é fake. Olha essa daqui que nós temos. O governo determinou a paralisação do WhatsApp hoje às 23 horas para dificultar a comunicação dos caminhoneiros com a paralisação. Seu aparelho vai pedir atualização, pois não atualize, ele vai bloquear de imediato. Repassem urgente. Meu Deus, é urgente. Urgente a gente ver que essa notícia aqui provavelmente é fake. Mas, professora, e quando não tiver link no WhatsApp, como é que eu vou saber se a notícia é verdadeira ou não? Desconfiar e tudo mais. Se a gente tem uma notícia que ela é muito partidária, tem, por exemplo, gosta muito do Flamengo. Então, o Flamengo é top das galáxias, mas o Fluminense não. Cuidado, tá? Olha só essa daqui. Olha o maquinário que os chineses estão usando para fazer a estrada de ferro que vai da região de Lucas do Rio Verde até o Maranhão. Já estão em Marabá, no Pará. Golaço do presidente. Se você não compartilhar, ninguém ficará sabendo. A Globo não mostra. Olha só aqueles argumentos lá para você compartilhar, porque você tem que compartilhar com alguém. E aqui, só que aqui não tem um link para a gente conferir. O que a gente vai fazer? Eu vou ir lá no Google, onde a gente tinha pesquisado já uma notícia. Fui no Google. E aí eu coloco chineses construindo ferrovia. Opa! Construindo ferrovia. E vamos ver. Olha só, já aparece aqui, ó. É fake. Chineses não estão construindo estrada de ferro. Olha aqui, mais uma. Checagem de fatos por UOL é falso. No Boatos também é falso. Opa!
não é verdadeira essa notícia, ela também é fake. Se eu entro então aqui no site que é confiável, eu vejo aqui o motivo de onde saiu esse vídeo, explicação igual a gente teria numa notícia verdadeira, tá? Olha só, imagem na verdade é de obra realizada na Suécia. A empresa responsável e as máquinas também são suecas. A SEAB fez um comunicado ao Facebook sobre o boato que circula no Brasil. Além disso, não há ferrovia sendo construída no trajeto citado pela mensagem. Opa, então isso daqui é fake. Para a gente finalizar, então, o que é fato ou o que é fake, se eu não tenho uma fonte, não repasso. Tá? Não tenho fonte confiável, não repasso a notícia. Não publica no Facebook, não manda no grupo da família, no WhatsApp, nem nada disso. Busque a fonte original, tá? De onde que saiu essa notícia, se ela for verdade? Vai lá no Google, digita um pedacinho, pesquisa. Quem que publicou? Lembra lá de verificar quem é o autor? Vamos ver, checar o histórico dele, se é uma pessoa que realmente fala a verdade ou não. Confira a data, vamos ver se não é uma notícia muito velha. Tem muitos adjetivos, nossa, super interessante, você precisa super compartilhar, senão vai acontecer isso. Desconfia. Pesquise em outra fonte, como nós fizemos aqui. Leia a notícia inteira, não vamos ler só a manchete, gente, pelo amor de Deus. E chegou em alguma dessas aqui, não conseguiu achar se é verdade ou se é mentira, ainda está em dúvida, não repassa de jeito nenhum. Gostaram então da nossa conversa? Para saber se é fato ou se é fake? Não é difícil a gente descobrir se uma notícia é verdadeira ou não, tá? Vocês viram os sites, tem dúvida, volta lá no vídeo, pausa ele, dá mais uma lidinha com calma. E a minha tarefa para vocês vai ser a seguinte. Aqui na descrição do vídeo eu vou disponibilizar para vocês uma outra ferramenta que a gente tem na internet, que são os formulários do Google. Nos formulários do Google eu consigo fazer perguntas para vocês responderem. E o que a gente vai ter lá nessa atividade? Eu vou colocar algumas notícias verdadeiras e algumas que são fake, misturadas. E eu vou pedir para vocês me dizerem se elas são fato ou fake, de acordo com o que a gente aprendeu. Vocês vão me dizer o porquê que vocês acham, se tá certo ou se não tá. E aí, quem sabe, num outro momento, a gente volta para conversar e dizer se é fato ou se é fake. Tudo bem? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.